Meus irmãos, vamos dar continuidade ao estudo e estamos na última etapa do estudo que nós começamos, das doutrinas fundamentais, seguindo a base da teologia sistemática, e chegamos agora à última doutrina, em todas as teologias que nós encontramos, a doutrina das últimas coisas. A conhecida doutrina das últimas coisas, que fala realmente sobre as últimas coisas. Fala sobre o após a morte e o após o retorno do Senhor. Fala sobre o estado dos seres humanos depois da morte e o estado final da humanidade depois do retorno de Cristo. É muito importante, irmãos, que cada cristão saiba isso muito bem, sabia? Porque se você não tem conhecimento dessas coisas, você não tem como ter tranquilidade na sua alma, você não tem como ter vitória sobre o medo da morte, por exemplo. Você não tem como ter aquela alegria e aquela esperança. Infelizmente, muitos que hoje se dizem evangélicos estão vivendo numa incerteza e não parecem saber o que creem. E por causa disso estão sempre instáveis, não têm alegria, não têm paz, não têm segurança, justamente porque não conhecem essas doutrinas, ou conhecem, mas não aplicam nas suas vidas. A doutrina das últimas coisas, vamos ver. Em primeiro lugar, o céu. O céu. O céu é um lugar, não é um estado. Isso é importante dizer porque existem pessoas que falam que o céu e o inferno não são lugares, são um estado da alma, um estado da mente. A felicidade é o céu, a tristeza é o inferno, e negam que existe um lugar chamado céu e inferno também. Então é bom frisar, o céu não é um estado, o céu é um lugar, não é uma condição psicológica, é um lugar. Assim como o Parque Flora é um lugar, o céu é um lugar. O céu é um lugar bendito, de luz e de paz, onde Deus, seus anjos e os crentes aperfeiçoados habitam. Então o céu é um lugar maravilhoso, um lugar de luz e de paz, e lá está Deus, os anjos de Deus e os crentes aperfeiçoados. Aperfeiçoado quer dizer que eles não têm mais pecado. Você vê isso em Hebreus capítulo 10. Os crentes aperfeiçoados, os crentes que morreram, habitam no céu. Lá não existe pecado nem tristeza, mas somente prazer e felicidade. O céu não tem pecado no céu. Não tem tristeza, mas só prazer e felicidade. Nada mais do que isso. Agora, o inferno. E lembrando aos irmãos que a doutrina das últimas coisas, né, a gente só conhece alguma coisa dessas coisas, né? A gente não conhece plenamente isso. A gente só tem algumas informações. O inferno. O inferno também é um lugar, não é um estado. O inferno não é aqui, como o pessoal diz. O inferno não são problemas que você vive. O inferno é um lugar. Um lugar de punição dos pecadores, anjos e homens. O inferno é um lugar onde os pecadores são punidos, anjos e homens. Os anjos ainda não estão sendo punidos no inferno, mas homens já. Aliás, uma parte dos anjos sim, uma parte dos anjos foi lançada, diz a palavra, no abismo e já estão trancados lá. Mas outra parte não, outra parte está solta. Lá estão então anjos
e homens. Agora notem bem, lugar de punição, não é lugar de correção. Lugar de punição. A psicologia, a sociologia mudou toda a mentalidade do ser humano. Por exemplo, o presídio, onde o detento, né, onde o criminoso era trancafiado, era conhecido como um lugar de punição. Hoje já se diz que é um lugar de correção. Está vendo a diferença? No passado, o presídio era considerado um lugar de punição, onde o criminoso estava sendo punido por seus crimes. Hoje não. Hoje é um lugar de correção, onde o criminoso vai ser transformado num anjinho. Isso é uma falácia, uma mentira muito grande. O presídio não tem como corrigir ninguém. As pessoas só saem piores de lá. Raramente uma pessoa sai melhor de um presídio. A ideia é a seguinte, que punição... Não. O ser humano não pode ser punido. Ele só vai ser corrigido. E é por isso que as penas, então, no Brasil são tão pequenas, né? Mas o inferno não é lugar de correção, é lugar de punição. O crime merece a punição e o pecado merece punição. Então não é correção, não. Ninguém vai ser corrigido lá. O inferno é um lugar de trevas, de sofrimento e miséria inimagináveis. Não dá nem para a gente perceber o quanto se sofre no inferno. A Bíblia fala em várias descrições, como fogo, trevas, bicho que corrói, muitas coisas, ranger de dentes, choro, muitas coisas. É um lugar terrível. E assim é o inferno. Isso é a Bíblia, tá? Doutrina fundamental. Portanto, quem nega o inferno, como por exemplo os adventistas do sétimo dia negam o inferno, é uma seita, não é uma igreja. A igreja não pode negar o inferno. Quem nega o inferno não é igreja. É uma doutrina fundamental. Estado intermediário. Esse aqui é um assunto que muita gente também não entende bem. O estado intermediário. Primeiro tem que diferenciar de local intermediário ou lugar intermediário. Tem muitos teólogos que ensinam um lugar intermediário. Tem o céu, tem o inferno. Os católicos dizem que tem o purgatório. A Bíblia só conhece 2 lugares, céu e inferno. Fora disso não existe outro lugar. Mas evangélicos também falam que existe um lugar intermediário, que eles chamam de Sheol, em que as almas são colocadas ali, mesmo os salvos, esperando a ressurreição final para poder entrar no céu. E os perdidos estão ali esperando a ressurreição final para entrar no inferno. Esse lugar intermediário não existe na Bíblia. Não existe. Isso é um erro muito grave. Mas existe o estado intermediário. Então, quanto a lugar, guarda na tua cabeça, lugar, céu e inferno. A Bíblia não conhece o outro lugar. Então, as almas que morrem ou estão no céu ou no inferno, em lugar nenhum mais. As almas vagando por aí, passeando pela terra, procurando resolver assuntos pendentes, isso é uma ficção. As almas morrem, estão no céu ou no inferno. O estado intermediário, o que é isso? O estado que começa com a morte e termina com a ressurreição dos mortos na vinda de Cristo. Então, todo ser humano, quando ele morre, ele entra nesse estado intermediário. Esse estado intermediário é depois da morte da pessoa até a ressurreição, até a volta de Cristo. Então, todos os seres humanos que morreram estão nesse estado intermediário. E esse estado intermediário, a pessoa não tem corpo. A pessoa só está na sua alma. O corpo está sepultado. Somente a alma do ser humano está nesse estado intermediário. Então guarda isso também. O que é estado intermediário? Entre a morte da pessoa e a vinda de Cristo.
Então, todos que morreram estão nesse estado intermediário. É falado intermediário porque é um estado temporário e incompleto, porque o ser humano ele é feito de corpo e alma. Então, se ele só tem alma, ele está incompleto. Já no estado final, ele estará completo. Depois da morte, explicando o estado intermediário, depois da morte, as almas continuam vivas e conscientes. Quando uma pessoa morre, a sua alma continua viva e consciente. Por que eu estou falando isso? Porque existem aqueles que dizem que a alma morre, como testemunhas de Jeová dizem que a alma morre. O ser humano morre, a alma morre junto. Lá na volta de Cristo é que vai ressuscitar o corpo e a alma. Isso é mentira. A Bíblia mostra que a alma continua viva, não morre nada. Já os adventistas ensinam que a alma entra num sono profundo, porque a Bíblia fala em dormir no Senhor. As pessoas pegam isso literalmente e dizem, está vendo, os crentes estão dormindo. Então a alma entra num estado de inconsciência. Isso é uma mentira também, porque a Bíblia mostra vários mortos totalmente conscientes. Como Moisés, por exemplo, quando apareceu diante de Jesus Cristo, no Monte da Transfiguração, ele havia morrido e estava consciente. Como Lázaro e o rico, principalmente o rico, e que ele morreu e estava totalmente consciente, conversando com Abraão. E como lá em Apocalipse 6, fala das almas que estavam debaixo do mar de vidro, do altar de Deus, e clamando a Deus, pedindo justiça. Estavam conscientes. E quando Jesus fala para o ladrão assim, hoje estarás comigo no paraíso, não teria sentido nenhum essa frase se ele não tivesse consciência disso. Hoje você vai estar dormindo no paraíso comigo. Não tem nada a ver. Então as almas continuam conscientes, vivas e lúcidas. Guarda isso, irmão. Presta bastante atenção nisso. Depois eu vou copiar toda essa matéria, botar num arquivo no site para você poder baixar, imprimir, guardar. Guarda isso, isso é fundamental para a sua vida. Quando você morrer, o apóstolo Paulo falou assim, meu desejo é partir e estar com Cristo, que isso é ainda muito melhor. Qual era a graça de estar com Cristo dormindo? Não faz sentido algum. Se ele fala em estar com Cristo, é porque ele estaria conversando com Cristo, vivendo com Cristo. Então as almas estão vivas e conscientes nesse estado intermediário após a morte. É o que vai acontecer com você depois que você morrer. As almas dos cristãos estão no céu, habitando com o Senhor e estão felizes. Então, irmão, todos os cristãos que morreram, nesse exato momento, eles não estão em nenhum lugar, senão no céu. Todo irmão que vier falar para você, não, tem o Sheol, eles estão num lugar intermediário, é conversa, irmão. É conversa. Jesus está onde? Onde é que Jesus está? No céu, assentado à direita de Deus. E ele falou para o ladrão, hoje você estará comigo no paraíso. E o paraíso é um nome, outro nome para o céu. Então o cristão que morreu, se você conhece algum cristão que morreu, hoje ele está no céu, habitando com o Senhor. Ele não está num lugar reservado, onde ele só vê Jesus de longe. Não, ele está habitando com o Senhor e está feliz. Totalmente feliz. As almas dos incrédulos estão no inferno, sofrendo as penas por seus pecados. Todas as pessoas que morreram sem Cristo, exatamente agora estão no inferno, sofrendo as penas dos seus pecados. Isso é uma tristeza muito grande. Isso é por isso que a gente prega o Evangelho. Muitos parentes nossos estão hoje no inferno. Eu tomei um susto muito grande quando eu me converti, que eu li a Bíblia e eu vi que a maior parte da minha família,
ascendentes já estavam no inferno. É um choque muito grande. É impressionante como hoje existem evangélicos que nem pensam nesses assuntos ou até negam isso. Isso não é um evangélico, isso não é um cristão. O cristão, ele toma a Bíblia literalmente. Irmão, já repeti isso milhares de vezes, vou repetir mais uma vez. O cristão não descrê, não nega nenhuma sequer das doutrinas fundamentais da Bíblia. Se ele faz isso, ele não é cristão. O cristão, ele toma, quando ele crê no Senhor Jesus Cristo, a fé abrange todo o ensino bíblico. Se uma pessoa diz, eu sou cristão, eu creio no céu, mas não creio no inferno, essa pessoa não é cristã. Ela está enganada. Tá bom? Então, as almas de todos os incrédulos estão no inferno sofrendo as penas por seus pecados. Isso é indiscutível. Isso é ensino da palavra de Deus. Agora, a segunda vinda de Cristo. Cristo vai voltar para acabar com o estado intermediário, para trazer tudo a um estado definitivo. Quando alguém fala assim, Jesus Cristo já completou a sua salvação na cruz do Calvário, sim, ele realizou tudo o que era necessário na cruz do Calvário para a nossa salvação, mas a salvação dele ainda está por se completar na sua vinda, quando ele consumar todas as coisas. Nós já temos a salvação, mas não recebemos tudo o que envolve a salvação. Então ele virá novamente para completar a obra, vamos dizer assim. Não da conquista da salvação, mas das coisas que a salvação dá aos seres humanos. Então a gente está num estado de expectativa, um estado intermediário. É como se você estivesse num jogo de futebol, o primeiro tempo acabou, você está no intervalo, e o segundo tempo vem aí. E quem é fanático por esporte sabe que gosta muito do segundo tempo, né? Resolver tudo. Então o segundo tempo vem aí para resolver tudo. E é a segunda vinda de Cristo é que vai fazer isso. A segunda vinda de Cristo. O Senhor Jesus Cristo voltará a esse mundo. Isso também é indiscutível, não tem como negar isso. Voltará pessoalmente. Isso é importante. Quem vai voltar é Jesus Cristo. Ele não vai enviar ninguém no lugar dele, é o próprio que foi crucificado e ressuscitou dos mortos. Ele virá também visivelmente. Essas coisas que eu estou falando são importantíssimas. Por exemplo, Testemunha de Jeová e Adventistas já inventaram que Jesus Cristo veio de forma invisível e fez certas coisas. Eles inventaram isso porque eles profetizaram no passado a volta de Cristo, erraram, profetizaram outra vez, erraram, profetizaram outra vez, erraram. De tanto errar e acabando caindo em descrédito, eles criaram essa doutrina de que Jesus voltou, estabeleceu certas coisas. Mentira, mentira. Por isso que eu digo, irmão, não dê atenção para Adventista do sétimo dia em termos de... Não veja televisão de Adventista. Adventismo do sétimo dia é uma seita. A origem dela foi através de uma falsa profetisa, de um falso profeta, que criaram um monte de doutrinas falsas, fizeram várias promessas falsas, e creem em várias coisas falsas, como, por exemplo, a guarda do sábado, como a guarda da lei, para completar a salvação. Sem a lei não há salvação. Adventismo do sétimo dia. Só que o inimigo, ele é muito astuto, ele está prevalecendo no mundo. O que eles estão fazendo atualmente? Eles estão cada vez mais se passando como evangélicos, tentando fazer com que o restante da igreja veja que eles são uma denominação. Existe batista, existe assembleiano, presbiteriano e adventista. Mas adventista não é uma denominação, é uma seita. Eu estou falando isso com muito pesar, não estou satisfeito com isso, mas estou falando isso para alertar você. Adventismo do sétimo dia é uma seita,
Não é uma denominação. Portanto, o irmão tal me chamou para ir num culto da igreja adventista. Vou fazer estudo com adventista. Não, irmão, não faça isso. Adventismo não é uma denominação, é uma seita. Então, Cristo não vai vir de forma invisível. E eu também não creio no chamado rapto invisível que os evangélicos acreditam. A Bíblia é clara e mostra que quando ele vier e arrebatar a igreja, vai ser tudo visível. O Senhor Jesus Cristo voltará a esse mundo de forma global. Ele vai vir e o mundo inteiro o verá. Não vai ter uma pessoa que não vai vê-lo. Todo olho o verá, diz a Bíblia. E o Senhor também voltará cheio de glória e poder. Vocês sabem, ele virá nas nuvens, rodeado de milhões de anjos, e cheio de glória e majestade, totalmente diferente da forma com que ele veio na primeira vinda. Quando as pessoas falam assim, se Jesus voltar nesse mundo, matam ele de novo. Adoram falar essa frase, né? Aí é a hora de você evangelizar. É a hora de você falar assim, não, meu amigo, deixe-me lhe contar uma coisa. Jesus voltará em glória e poder. Não pisará nem nessa terra. E ninguém poderá nem tocar nele. E ele é que vai julgar o mundo. E você precisa estar preparado para esse juízo. Está vendo que beleza para você evangelizar? 4 acontecimentos incríveis que ocorrerão na volta de Cristo. Guarda isso também, porque às vezes você... Jesus vai vir fazer o quê? Você pensa só em uma coisa ou outra, mas você tem que saber esses quatro acontecimentos que vão ocorrer. A ressurreição dos mortos é a primeiríssima coisa. Quando Jesus aparecer visivelmente e a trombeta soar, todos virem o Senhor, primeira coisa na fila, ressurreição dos mortos. Segundo, o arrebatamento da igreja. Cristo trará à igreja a sua presença, arrebatando-a nas nuvens. Eu sei que existem pessoas que ensinam que o arrebatamento vai ser depois, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Eu creio no dia do Senhor de forma completa. Quando Cristo aparecer, tudo vai acontecer num momento só. Então, o arrebatamento da igreja, os que estão vivos. Terceiro, julgamento da humanidade. Cristo vai julgar os homens. Quarto, a regeneração do universo. A criação do novo céu e da nova terra. Nós vamos falar isso em detalhe. Estamos só colocando os títulos. Então, 4 coisas que você pode guardar que vai acontecer quando Jesus voltar. Ressurreição, arrebatamento, julgamento e novo céu e nova terra. Guarda isso. Você precisa conhecer essas coisas, irmãos. Quando alguém perguntar para você, vem cá, Jesus vai voltar para quê? Ele vai vir buscar a igreja dele, só isso? Eu acho que né? Eu ouvi falar na igreja que ele vai buscar a igreja dele. Não. Ressurreição dos mortos, buscar a igreja, julgar o mundo e criar novo céu e nova terra. Agora eu quero falar um pouco sobre a questão do milênio, que é um negócio complicado, mas vou falar só de passagem, e a gente vai terminar nisso, não vai dar para terminar hoje, e a gente termina na semana que vem o restante desse assunto das últimas coisas. O milênio, o que é o milênio? Lá em Apocalipse 20, diz que o Senhor, no seu retorno, ele reinará 1000 anos na terra. E aí criou-se 3 principais doutrinas baseadas nesse milênio. 3 ensinos diferentes, que fazem com que a volta de Cristo torne-se diferente, uns pouco, outros muito, diferente um do outro. Esse milênio, então, na verdade, é um problema, uma divergência que há na igreja, porque ninguém tem, assim, existe, vamos dizer assim, se você pegar alguns textos, existe base para todas as 3 visões. Se você pegar um texto ou outro e esquecer o restante, você tem como você afirmar uma dessas 3.
não chega a ser 3 heresias, não. São 3 correntes teológicas, 3 formas de você ver a Bíblia. Tá? Então, primeiro os pós-milenistas. Os pós-milenistas são aqueles que creem na volta de Cristo após o milênio. E o que seria esse milênio para eles? Seria um avanço do Evangelho e um crescimento da igreja gigantesco, a tal forma que, como diz a Bíblia, né, a glória do Senhor cobrirá toda a terra. Então haverá um avivamento mundial e as nações vão se converter e haverá 1000 anos de paz, sossego, tranquilidade, bênção. Aí Cristo vem, depois dos 1000 anos de paz. Das 3 linhas, essa é a menos popular, porque realmente é a que mais viaja, é mais estranha. Mas no tempo antigo, que o avivamento estava explodindo, que muita gente estava sendo salva, muita gente acreditava nisso. Por quê? Porque estavam no meio do avivamento, muita gente estava sendo salva, e eles falavam, olha, vai se cumprir a palavra, é o milênio, é o milênio. Mas não foi isso. O que acontece? A Bíblia fala que quando Cristo vier, ele disse assim, porventura achará o Filho do Homem fé na terra? Quando você lê em Apocalipse 24, você vê que haverá falsos profetas, o esfriamento do amor, multiplicação do pecado. Na verdade, a Bíblia fala em várias passagens que haverá uma grande crise, uma grande tribulação, e então Cristo voltará. Então isso não encaixa com expansão do Evangelho, com avivamento em massa e Cristo voltando. Não. Pode haver ainda avivamentos em massa, pode haver conversões aos milhões, mas não será a volta de Cristo ainda. A volta de Cristo se dará em outra situação do mundo. Então, pós-milenistas acreditavam nisso, hoje são poucos. Agora, a outra linha, essa é a maioria evangélica hoje, são os pré-milenistas. Eles creem na volta de Cristo antes do milênio. O que acontece? Esse nome pós e pré confunde um pouco, né? Quando a pessoa pensa em pós-milênio, milênio depois. Quando pensa em pré-milênio, milênio antes. Mas na verdade é o contrário, porque a ideia é a seguinte: volta de Cristo depois do milênio. Volta de Cristo antes do milênio. Então não está falando do milênio, está falando da volta de Cristo. Então pós-milenista acredita que a volta de Cristo será depois do milênio, e esse milênio sendo um avivamento mundial. Já o pré-milenista, ele acredita na volta de Cristo antes do milênio. E qual é o milênio para ele? Preste atenção nessa, porque a maioria dos cristãos creem nisso hoje. Inclusive tem aquele filme Deixados para Trás. Quem conhece aqui? Várias pessoas conhecem a série de livros e filmes Deixados para Trás. Os pentecostais, que são a maioria dos cristãos no mundo hoje, todos eles acreditam no pré-milenismo. E muitos homens de Deus muito abençoados, alguns mesmo grandes pregadores e teólogos, creem também no pré-milenismo. Eles acreditam o seguinte, que Jesus vai realmente reinar em Jerusalém 1000 anos na terra, como um líder político, como o rei das nações. Então, quando Cristo vier, será uma primeira vinda, uma primeira da segunda vinda, né? Ele vai vir e ele vai sentar em Jerusalém no trono e governar a terra como se fosse a terra como está hoje. Ele vai ser uma versão muito melhor do Barack Obama, vamos dizer assim. Seria um governante terreno que iria controlar todas as nações. E aí haveria 1000 anos de paz. Eu fico me perguntando como uma pessoa pode acreditar nisso, numa terra com bilhões de pecadores. Como que vai ter paz? Só se for uma grande ditadura, né? Cristo governando e quem é que vai levantar? Bum, né? Arrebenta. Só se for ditadura. Como que uma terra infestada de pecadores vai ter 1000 anos de paz? Mas eles acreditam nisso, que Cristo vai vir
reinar em Jerusalém e governar as nações. E antes disso haverá um arrebatamento secreto. Vocês já viram o filme? Já viram quando o pessoal bota se houver o arrebatamento, esse carro ficará desgovernado e tal? E o pessoal acredita num arrebatamento invisível, secreto. Está todo mundo assim na igreja. Várias vezes você vê isso na internet, no cinema, nos filmes. Está todo mundo aqui, de repente os cristãos desaparecem. E o mundo continua. Essa é a visão deles. Um arrebatamento invisível e depois o mundo continuando. Gente, eu não acredito nesse ensino de jeito nenhum. Primeiro, porque eu não consigo ver o meu Salvador, o Senhor da Glória, governando o mundo ímpio e governando como se fosse um estadista humano mundial. Segundo, quando se fala que haverá um arrebatamento secreto e depois o mundo vai continuar e haverá uma outra chance para a pessoa se arrepender, é isso que eles ensinam, os judeus, as nações, depois que a igreja foi embora, eles ainda vão poder se arrepender. Isso detona com o evangelho, acaba com a urgência do evangelho, irmão. Não precisa pregar o evangelho, por quê? O ímpio pensa assim, vou esperar o arrebatamento, depois do arrebatamento eu vou e me arrependo. Não, quando houver o arrebatamento, já era, é o último dia, é o dia final, e o arrebatamento vai ser visível, as pessoas vão ver, todo mundo subindo, e acabou. Então, sinceramente, eu não entendo como pessoas acreditam nisso, e algumas pessoas até muito conceituadas, elas pegam passagens do Velho Testamento, né, que promete um reino, não milênio, porque o milênio só é referido no Apocalipse, mas no Velho Testamento se fala de um período de muita paz, de prosperidade para Israel e tudo, aí eles pegam isso e aplicam como sendo o milênio. Eu não consigo entender, a Bíblia nunca fala disso dessa forma claramente, as pessoas vão pegando aqui e ali para poder tecer essas doutrinas. Agora, eu quero explicar uma coisa para o irmão, o pós-milenismo e o pré-milenismo não são heresias, são interpretações da Bíblia. Então, um crente pode ser pré-milenista, não tem problema. E ele pode ser pós-milenista e também não tem problema. Ele é crente a si mesmo. Não são falsos ensinos, não. São interpretações diferentes. Tá? Então, se você encontrar um irmão que diz que Jesus vai reinar em Jerusalém 1000 anos, você apenas diga para ele que você não concorda, mas você respeita a opinião dele. Porque há pessoas muito sérias que acreditam nisso. Entendeu? A terceira visão é a visão amilenista. O A aí de não, né? Não milênio. Essa visão era a visão dos reformadores, era a visão dos teólogos, até que começou a surgir o pré-milenismo com força, e quando os pentecostais se tornaram a maioria da igreja, o pré-milenismo dominou. Mas antes, o amilenismo era a maioria. O que o amilenismo ensina? O amilenismo não crê que o milênio é literal, que o milênio é terreno, físico, vamos dizer assim. Quando se fala que Jesus vai reinar 1000 anos, o Apocalipse ele é cheio de símbolos. Primeiro, 1000 anos não quer dizer que é realmente 1000 anos. Segundo, como ele vai reinar, também não está claro na passagem. Então, o que acontece? Essa é a posição que eu acredito. O milênio é um símbolo. Símbolo de quê? Do reino de Cristo, entre a sua primeira vinda até a sua segunda vinda, nos corações dos cristãos. O reino de Cristo na sua igreja seria esse milênio. Um símbolo do governo de Cristo na sua igreja. Quando Cristo voltar, então haverá o arrebatamento, juízo final, ressurreição, todas as coisas juntas num dia só, porque é isso que a Bíblia deixa assim bem patente, evidente. Ela não fala em 2, 3, 4, 5 dias do Senhor. Ela fala em um dia do Senhor, ela fala assim, o dia do Senhor.
Então, se você perguntar para mim como eu creio, como eu ensino isso. Não há milênio na terra, Jesus não vai pisar em Jerusalém, ele vai aparecer nos ares, ele vai ressuscitar os mortos, arrebatar a igreja e toda a humanidade vai comparecer diante dele no céu, ali na frente dele, vai criar novos céus e nova terra embaixo, vai julgar todo mundo ali mesmo e dali mesmo vai despachar para o céu e para o inferno toda a humanidade e acabará com tudo num dia somente do Senhor. Eu creio que essa é a visão bíblica. Por quê? Para você ser pré-milenista, você tem que acreditar em 2 ou mais vindas do Senhor. Uma primeira, uma segunda, alguns ensinam até uma terceira, uma quarta. Para você ser pré-milenista também, você tem que acreditar em 2 ressurreições diferentes. Eles acreditam na ressurreição dos justos e depois na ressurreição dos ímpios. Então você tem que fazer uma ginástica muito grande para você ensinar o pré-milenismo. Agora, o que deixa muito claro na Bíblia é que é tudo num dia só. Ressurreição de justos e injustos. Ali. Gente, o que está escrito em Mateus 25? Deus chamando todo mundo à sua presença e julgando ímpios e crentes na mesma hora ali. Ressuscitando todo mundo. Mas eles creem numa ressurreição inicial, num arrebatamento inicial, depois de 1000 anos numa outra ressurreição, numa outra vinda. É uma confusão muito grande. Como será a segunda vinda do Senhor? Ninguém sabe exatamente, totalmente, como será. Mas nós temos mais ou menos uma ideia. O importante é que ele voltará e fará essas 4 coisas que eu falei para os irmãos. Na semana que vem a gente vai falar detalhadamente sobre esses 4 fatores. A ressurreição dos mortos, o arrebatamento da igreja, o julgamento da humanidade e a regeneração do universo. E aí a gente vai estar concluindo esses estudos.